Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de reunião pública, mais uma noite de tarefa. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração do nosso querido irmão Keoni Ranieri, trabalhador da Federação Espírita Pernambucana, trazendo para nós o tema Aliança da Ciência e da Religião. Antes da nossa prece, para a nossa harmonização, do livro Pão Nosso, a lição de número 103, Cruz e Disciplina. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação, entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas do seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde a disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não o faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Que assim seja. E agora vamos para a nossa prece, para o início da nossa atividade da noite. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, mais uma vez te agradecemos por abrir as portas dessa casa de oração, de trabalho e de estudo para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Que o que aqui hoje será ministrado possa nos auxiliar no entendimento dessa nossa jornada, no entendimento de como nos comportarmos diante dos nossos irmãos. Que possamos ter o Mestre como nosso guia e modelo, e que possamos seguir sempre os seus exemplos, não apenas nas palavras, mas nas nossas atitudes do dia a dia. Que Deus nos abençoe e que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, com a permissão da espiritualidade amiga, damos por iniciadas as atividades da noite. Passo a palavra a meu querido irmão. Pode ficar à vontade, querido. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, muito boa noite a todos.
Nossa, que boa noite, bem baixinho. Os espíritos todos responderam e nós, ninguém descarnado respondeu. Olha só que coisa, né? Vamos tentar de novo? Gente, boa noite. Ah, agora sim. Agora sim. Os espíritos estavam vibrando de alegria, estamos na casa de Deus e nós nem tanto. E é uma coisa importante quando a gente sai de casa e vem ao centro espírita, a casa de Deus, porque é uma oportunidade de reconexão nossa conosco mesmo e nossa com Deus. Porque a gente passa o dia todo envolvido com as coisas do mundo e muitas vezes não tem tempo de pensar em Deus, em Jesus e em nós próprios. E chega esse momento, é a oportunidade que a gente tem de esquecer o que está lá fora e de poder absorver os fluidos bons, as boas energias, os bons pensamentos que nos vão fortalecer para vencermos o dia de amanhã, de depois de amanhã e assim sucessivamente. Gente, eu queria externar o meu agradecimento antes de iniciar a abordagem do tema proposto da noite. Queria agradecer o convite formulado pela casa para estar aqui mais uma vez. Revejo amigos queridos que palmilham, caminham conosco nessa travessia, nessa jornada terrena. É uma alegria estar aqui nessa casa maravilhosa. E eu queria também externar o meu abraço a cada um de vocês que está aqui. Cada um que saiu de casa, escolheu uma sexta-feira, sair de casa e vir para cá. Podia estar à frente da televisão assistindo notícias que acontecem por aí, podia estar no shopping, podia estar em qualquer lugar, mas escolheu, por livre e espontânea vontade, sair de casa e vir até aqui. E, gente, essa escolha, tenham certeza, ela não vai trazer arrependimento para nós. Por quê? Porque as coisas do mundo ficam aqui e vão ficar aqui. Quando o nosso corpo não mais suportar a caminhada e morrer, nós continuaremos a nossa jornada como espíritos imortais em outro plano. E nós vamos levar para o outro plano as coisas que amealhamos do ensino de Jesus, do ensino de Deus na nossa vida. Isso é o bem que nós praticamos, é o amor que nós externamos, é a compreensão que nós tivemos, é a prática diária de vencer as nossas imperfeições que vai ser o nosso tesouro no outro plano. Tudo que a gente tem hoje de material fica aqui, inclusive os problemas. Tudo que é problema que hoje a gente tem fica aqui. Alguns vão ser herdados para quem ficar, mas a gente não leva nada, nada, apenas as coisas morais. E é exatamente sobre esse estudo, ou com essa compreensão, que nós vamos hoje abordar um tema muito importante. Porque a gente ouve falar que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas muitas vezes não sabe o que significa isso, nem para que serve isso. E nós nos voltamos única e exclusivamente para a vertente da religião, Espiritismo, religião. E esquecemos que o Espiritismo é uma filosofia e que o Espiritismo é uma ciência. E exatamente por isso, por estar amparada nesse tripé, que o Espiritismo está vivo e forte até hoje. Porque se não fosse ciência e se não fosse religião, logo que os Espíritos trouxeram e Kardec codificou na codificação, nos 5 livros, logo em seguida, com a contestação, com a dúvida daqueles que dizem acreditar em Espírito e não acreditar em Espírito, essa nossa doutrina teria morrido. Porque muita gente ia dizer, você acredita em Espírito? Eu não, isso é coisa da tua cabeça, tu é louco. Ou então outro ia dizer, eu acredito. Então ia ficar uma confusão, uma briga de uns que acreditam contra outros que não acreditam. E aí a espiritualidade, ao trazer a doutrina espírita, ela tem a preocupação de embasar isso em 2 tripés que o homem valoriza muito, que é a filosofia e que é a ciência. Então os espíritos vão trazer para nós, logo de início, o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. E nesse Livro dos Espíritos, lá em cima, na capa dele, na primeira página está escrito Filosofia Espiritualista. Muita gente nem olha para isso. Passa pela introdução, vai logo na questão número 1, saber o que é Deus. E esquece que tem toda uma fundamentação na introdução e logo na primeira página, os Espíritos vão dizer para a gente o que é o Livro dos Espíritos. É uma filosofia espiritualista. Depois Kardec vai trazer um segundo livro,
porque ele colocou a filosofia no primeiro, mas tinha que colocar a ciência no segundo, para comprovar o que a filosofia estava explicando. Aí ele lança o Livro dos Médios em 1861. E lá na capa do Livro dos Médios está escrito: espiritualismo experimental. Por quê? Porque todo fenômeno mediúnico, todo fato espírita, melhor dizendo, vai ser estudado e comprovado. Aí você pergunta para mim, como assim? O fato do espírito se comunicar através do médium vai ser comprovado. O fato do espírito aparecer para algumas pessoas que veem os espíritos vai ser comprovado. O fato do espírito transportar um objeto de um lugar para outro vai ser comprovado. O fato de certas pessoas curarem outras através da mediunidade de cura vai ser comprovada. E isso traz para nós uma fortaleza, porque eu passo a compreender a doutrina que eu resolvi abraçar. Agora vejam que interessante. Kardec vai colocar esse tema de hoje, aliança da ciência e da religião, não é no livro que trata da ciência e não é no livro que trata da filosofia. Ele também aborda a parte científica e filosófica do Espiritismo no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médios. Ele vai colocar esse assunto exatamente no terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, lá no item 8. Então é dentro do Evangelho que Kardec vai desenvolver esse tema, que é uma inicial antítese, ou seja, uma falta de comunhão entre o que a ciência vê e o que a religião vê. E ele vai abordar, os espíritos vão abordar, melhor dizendo, e vão trazer para a gente a explicação do porquê, até hoje, a ciência não se preocupou em estudar o que o espiritismo já consegue comprovar, que as pessoas conseguem ver, conseguem vivenciar. E é exatamente nesse evangelho que nós vamos ter as máximas morais do Cristo e a parte científica desenvolvida conjuntamente, simultaneamente. Eu vi algum tempo atrás uma pessoa dizer assim para mim: vocês têm uma Bíblia? Porque nós temos as nossas religiões co-irmãs, cada um pega a Bíblia, e abre a Bíblia, ou leva a Bíblia para estudar no culto, e diz assim: vocês têm uma Bíblia? Aí a gente diz: não temos uma Bíblia. O Evangelho segundo o Espiritismo é o que para vocês? Não é a Bíblia de vocês, não? Não é a Bíblia da gente. Sabe por quê? Porque os Espíritos foram sábios. Eles, quando trouxeram a codificação da terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles colocaram dentro do Evangelho apenas 10% do que está na Bíblia. Muitas coisas da Bíblia são contestadas pelos estudiosos e por muitos, como, por exemplo, os milagres. Algumas coisas que Jesus fez. O que é que os Espíritos fizeram? Nós vamos tirar da Bíblia as máximas morais do Cristo e vamos levar para o Evangelho. Porque a máxima moral, os ensinamentos morais que o Cristo trouxe são comuns a todas as religiões e não tem contestação. Por exemplo, o amor. Tem contestação? Não está em todas as religiões? Tá, não está? Caridade. Tem contestação? Não. Está em todas as religiões. A religião nossa, a doutrina espírita, a religião católica, protestante, budista, todas elas têm esses princípios. Outro, Deus. Crer em Deus. Não está nas outras religiões? Não é um dos postulados espíritas? É. Para você ser espírita, o primeiro postulado, primeiro princípio que você tem que ter é: eu tenho que acreditar em Deus. Porque se você não acredita em Deus, você já começa a caminhar em cima de um terreno onde não tem base nenhuma. Porque o primeiro elemento para você conseguir visualizar todos os demais é que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então não tem como compreender a doutrina espírita sem essa base fundamental que é a crença em Deus. Então o que o Espírito faz? Vamos trazer todas as máximas morais para dentro do Evangelho e vamos explicar as máximas morais na visão do mundo espiritual, de acordo com as leis do mundo espiritual, para que todos aqueles que leiam o Evangelho,
as máximas morais do Cristo, consigam compreender como é que aquilo aconteceu. Por exemplo, quando Jesus pega e vai até Jairo e diz para ele sair, levanta-te e sai, como é que aquele que estava enfaixado e morto já há 4 dias consegue sair vivo, são, de dentro de uma tumba? Então a gente vai estudar e vai conseguir compreender o que é que aconteceu ali, o que é que Jesus fez, que não é nada de sobrenatural, nada de anormal, nada de fora da natureza. Então Kardec pega, e os Espíritos trazem, Kardec codifica na terceira obra. Mas nessa terceira obra, lá no início da introdução do Evangelho, Kardec vai evocar espíritos que foram os precursores da filosofia e da ciência. 2 deles muito conhecidos, Sócrates e Platão. Por quê? Porque lá na Grécia, no século V a.C., 500 anos antes de Cristo aparecer no mundo, Sócrates e Platão estavam desenvolvendo a filosofia que o mundo ia copiar e estava organizando a base da ciência que o mundo iria utilizar. A ciência fruto da observação, fruto de uma metodologia e de uma comprovação. Mas era ciência física, que eu posso pegar e repetir quantas vezes eu quiser. Por exemplo, se eu quiser comprovar a gravidade, eu pego essa pequena jarrinha, garrafa, e eu posso derrubar quantas vezes eu quiser, para comprovar que a gravidade existe. Mas eu não posso fazer isso com os espíritos. Porque se eu pedir a um espírito para ele repetir um fenômeno que aconteceu num determinado momento, sem um objetivo útil, ele, como inteligência, como nós, ele vai dizer, eu não me presto a brincadeiras. Como nenhum de nós se prestaria a brincadeiras. Se eu chamasse algum dos senhores aqui e dissesse, olha, vem aqui à frente e dá 2 pulinhos. Quem é que ia passar por ridículo aqui na frente de todo mundo? 2 pulinhos para quê? Ah, você consegue levantar essa jarra aqui sem usar as mãos. Faz isso aqui para mim de novo. Aí vai, para que eu vou fazer isso? Para passar por ridículo, palhaço? Não. Então os espíritos são seres como nós, só que não têm um corpo físico, tem um corpo espiritual. E eles pensam e sentem como nós, e têm consciência e atitudes como nós. Então, se nós não nos prestamos para o ridículo, muito menos os espíritos vão se prestar para o ridículo. Mas vejam que coisa interessante. Os espíritos vão trazer a codificação embasada num tripé. O primeiro desse tripé é a religião. Depois, a ciência. Então, nós temos na base do triângulo, filosofia e ciência. E lá em cima do triângulo, no outro vértice, você tem a religião. E aí nós precisamos entender como é que essa construção foi feita. Porque os Espíritos vão dizer lá no capítulo 1, no item 8 do Livro dos Espíritos, que a nossa doutrina é uma ciência que tem por objetivo provar a imortalidade da alma. Provar a imortalidade da alma. E provar por fatos irrecusáveis. Ou seja, que você olha e não tem como contestar. E isso, numa época em que Kardec, no século XIX, numa época em que o materialismo campava e que só se acreditava naquilo que se via. Se eu não posso comprovar algo, esse algo para mim não existe. Então, o que é que Kardec faz? Evoca Sócrates e traz para ele perguntar, para ele dizer o que é a filosofia espiritualista agora. Ele tinha criado a filosofia lá na Grécia, a filosofia entrou no campo da ciência materialista, mas agora nós precisamos entender o que é a filosofia espiritual. E o que é que Sócrates vai dizer? Nós precisamos então compreender como é que o homem se relaciona com Deus, como é que o homem se relaciona consigo próprio, para ele entender, dentro da filosofia espiritualista, o que é que ele está fazendo aqui, de onde ele veio e para onde ele vai. Que é a grande pergunta que muitos de nós faz diante das dificuldades. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou passando por isso? Por que um é rico e outro é pobre? Por que um é doente e outro não é? Por que uma criança nasce doente e outra não? Então essas perguntas
vão ser colocadas dentro do livro dos Espíritos. E aí muita gente pega o livro dos Espíritos e não lê. E esquece que ali tem uma filosofia. E o que é a filosofia, gente? Filosofia é um termo que significa filo, amigo. Sofia, saber. É amigo do saber. Quando eu compreendo a doutrina espírita, como filosofia, tudo muda. Porque eu pego o livro dos Espíritos e vou começar a ler e vou ver perguntas. Quando eu leio a pergunta e depois leio a resposta, eu posso dizer assim, eu não entendi isso daqui e eu vou perguntar de novo. Se eu posso perguntar de novo, eu estou buscando conhecimento. Isso traz para nós uma liberdade que outras doutrinas não permitem. Outras doutrinas são fundamentadas em dogmas, em verdades. Ou você acredita, ou você não acredita. Se você acredita, você faz parte dela. Se você não acredita, você está fora dela. Aqui não. Você pergunta, você acredita em reencarnação? Acredito. O que é reencarnação? A reencarnação é isso, eu não compreendi. Aí você pergunta de novo, explica para mim de novo. Aí você vai explicar de novo. Ainda não compreendi. Explica de novo. A pessoa vai explicar até o momento em que você diz, agora eu compreendi. Quando você compreende, você desenvolve conhecimento. Ao desenvolver conhecimento, você consegue explicar com as suas próprias palavras. Então agora eu compreendo o que é a reencarnação. Vejam que coisa maravilhosa e diferente para nós. Tanto é assim que os espíritos começaram a estruturar o primeiro livro, que é a filosofia, com Deus. E lá não está a pergunta, o que é Deus ou quem é Deus? Porque o que é coisa e quem é pessoa. Deus não é nada disso. O espírito pergunta, Kardec pergunta, que é Deus, impessoal. Aí os espíritos vão dizer, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec lá na frente, para retirar a dúvida, vai dizer assim, como é que eu comprovo a existência de Deus? Aí os espíritos vão dizer assim, ora, na ciência de vocês, existe uma lei, um axioma, que diz o seguinte, não há efeito sem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Se tem um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. Se tudo que existe no mundo foi criado por um ser inteligente, que não é o homem, que ser é esse? Deus. Então você olha pelo efeito, a causa. Quem criou o oceano, quem criou as estrelas, quem criou o universo. O homem começou então a desvendar aquilo que ele não sabia. Ele criou o microscópio, inventou o microscópio e inventou o telescópio. Quando ele inventa o microscópio, ele penetra nas coisas do pequeno. Ele descobre os micróbios, as bactérias, os fungos. Quando ele descobre o telescópio, ele entra no conhecimento do que é macro. Ele entra no conhecimento dos planetas, das galáxias, dos asteroides e tudo mais. E começa a se deslumbrar. Como é que tudo existe no universo, com a harmonia que existe, com o poder que existe. E não fomos nós que criamos. Se não fomos nós que criamos, quem foi? Só pode ser uma inteligência muito maior do que a nossa. Aí vê a primeira pergunta que o filósofo fizer, quem nos criou? Quem nos criou? Aí os espíritos vão dizer, Deus. Porque Deus, na sua misericórdia, no seu amor, que é Pai, Ele criou todos nós espíritos simples e ignorantes lá na origem. E nós começamos a ir e vir, ou seja, a vir para cá e morrer, voltar para o plano espiritual. Aí volta para cá e volta para o plano espiritual. Nesse processo a gente vai caminhando e nós vamos chegando até onde nós estamos aqui. E não vamos parar. Mas veja que coisa interessante. A filosofia, como busca do saber, o saber vai gerar um conhecimento. Aí Platão vai dizer assim, como é que eu sei que a minha crença é verdadeira? Porque nós temos um conjunto de crenças no universo, no mundo. Uns creem no budismo, outros creem nisso, outros creem naquilo. Como é que eu vou saber que a minha crença dentro do espiritualismo, dentro do espiritismo, é verdadeira? E ele começou a investigar. Nós temos um grande círculo, onde dentro estão todas as crenças. Como é que eu vou saber que a crença é verdadeira? Por exemplo, ele começa a investigar. Na religião católica nós temos a Bíblia, não é? E os católicos dizem que a Bíblia foi escrita por
Deus. Se foi escrita por Deus, tudo que está ali é a verdade. Aí vem o protestante, pegou a Bíblia dele e diz, não, a minha Bíblia foi escrita por Deus. Aí nós pegamos a doutrina espírita e diz, o Evangelho segundo o Espiritismo tem as máximas morais do Cristo. Aí você pega os muçulmanos e diz, a Torá é a representação das verdades que Deus trouxe através de Maomé. Qual desses livros é o verdadeiro? Porque para o católico todos os outros não valem nada. Para o muçulmano, Bíblia não vale nada. Para o protestante, a Bíblia católica e o Evangelho nem pega. Qual delas é a verdadeira? Então Platão vai investigar isso daqui, vai começar a estudar o ser humano dentro da filosofia, fazendo a pergunta. E aí ele descobre o seguinte, que existe uma verdade que é absoluta e imutável, que é a verdade de Deus. Essa verdade, ela permanece o tempo todo, mas nós não acessamos a verdade absoluta, acessamos apenas partes da verdade. Essas partes da verdade são o conhecimento. Quando a gente busca através do conhecimento a verdade, a gente gera uma nova verdade que é relativa. E essa verdade relativa precisa ser comprovada. Quando eu a comprovo, então eu tenho a minha crença como verdadeira. A minha crença verdadeira é aquela que é justificada, e justificada através de outro campo, que é o campo da ciência. Por isso que os espíritos não deixaram a doutrina só no campo da filosofia e nem no campo da religião. Eles disseram, nós agora temos que embasar a doutrina espírita no campo do conhecimento, que vai buscar uma verdade. E aí tirou a possibilidade da doutrina espírita se tornar uma seita, se tornar uma religião mística, se tornar uma religião de crendices, de superstição. Você dizer assim, você acredita no espiritismo? Acredito, porque eu vejo espírito. Sim, mas eu não vejo. Se eu não vejo, então eu não acredito no espiritismo. O espiritismo não é isso. E Kardec vai dizer que o fenômeno espírita, ele não faz parte do todo do espiritismo, porque a base do espiritismo são as máximas morais que me transformam. O fenômeno espírita vem para comprovar aquilo que as máximas morais me permitem. Com isso, eu vou começar a olhar para a doutrina de outra forma. Não vou olhar a doutrina como muita gente olha, como uma superstição, como algo que é fantasioso, é da cabeça, é uma alucinação. Tem muita gente que não conhece a doutrina, que repele a doutrina espírita, que não quer nem ouvir falar na doutrina espírita, mas nunca estudou, para saber que nós estudamos Deus, estudamos Jesus e as máximas dele, para aplicar na nossa vida, para nos modificarmos e com isso comprovarmos que nós somos imortais, que nós somos espíritos. Muitos espíritas ainda têm dúvida ou medo, por exemplo, da morte. Não tem? Eu vi muita gente assim, você é espírito, não é? Sou. Você tem medo de morrer? Tenho. Mas você não é espírito? Você não sabe que a morte não existe? É. Mas eu não sei o que tem do outro lado, nunca fui lá. Você nunca foi lá acordado. Quando você está dormindo, você vai para onde? Quanto de nós já sonhou com pai, com mãe, com avô, com avó, com filho, com neto que já partiu durante o sono? E é por causa do sono que os espíritos evoluídos aceitam encarnar, porque durante o período que eles estão dormindo, eles se desdobram, deixam o corpo aqui e ascendem a regiões superiores para buscar conhecimento, buscar conforto, buscar energia, e depois retornam para lutar aqui novamente. Então essa ideia que nós temos de não conhecimento da doutrina, o Espírito de Verdade vai trazer lá no capítulo 5 do Evangelho uma máxima, que muito espírita ouve, não entende e não pratica. O Espírito de Verdade vai dizer assim, espíritas, amai-vos, vírgula, espíritas, instruí-vos. Instruir é estudar, é buscar o conhecimento, buscar a verdade. Quando eu chego aqui na casa espírita, com um problema, com a dor, com algum tipo de perturbação, desajuste, e começo a estudar, eu estou descortinando a verdade, ou as verdades que eu não tenho conhecimento ou não vi ainda.
E quando essas verdades começam a fazer sentido para mim, eu começo a dizer, caramba, como é que eu não vi isso? Como é que eu não acordei para isso? Aqui está a razão dos problemas que eu tenho, das dores que eu estou passando, das coisas que eu perdi, disso, daquilo outro. E eu entro então na nova compreensão de Deus e entro na nova fase de relação comigo mesmo e com Deus. Essa parte do estudo filosófico e da comprovação científica traz uma importância muito grande. E os Espíritos vão colocar lá no Evangelho, lá no capítulo 9, item 7, uma coisa importantíssima. Nós precisamos ter fé, não precisamos? Quando a gente está caminhando, passando por dificuldades, nós precisamos ter fé. E o que é a fé? É a crença em Deus. Fé, na sua etimologia, é fides. Fides é fidelidade. Fidelidade da criatura ao Criador. Mas como é que eu sou fiel a Deus? Como é que eu sou fiel a Jesus, ao que Ele me ensinou? Porque muitas vezes eu estou em dificuldade, eu estou numa situação difícil e eu não consigo ser fiel a Ele. Eu caio, eu reajo, eu agrido, eu faço coisas que não deveriam ter sido feitas naquele momento. Então, naquele momento, eu deixei de ser fiel. Como é que eu sou fiel a Deus? Aí os Espíritos vão dizer, a resistência que muitos incrédulos têm é muito menos culpa dele do que daqueles que ensinam para ele, ou que falam para ele sobre a fé. Por quê? Porque a fé está baseada na inteligência daquilo que você vê. E a inteligência vai gerar compreensão. Quando você compreende, você desenvolve crença e fé. Agora a gente pergunta, o que é compreender? Compreender é junto. Prender é absorver, integralizar. Então é absorver junto. Eu trago o conhecimento para dentro de mim. Então quando eu pergunto, você acredita na reencarnação? Você sabe o que é reencarnação? Você acredita na comunicabilidade dos espíritos? Muita gente diz sim. Então explica para mim, o que é reencarnação? O que é comunicabilidade dos espíritos? O que é imortalidade da alma? E a pessoa olha, pensa e diz assim, eu não sei explicar. Isso daí não é filosofia, não é conhecimento, não é espiritismo. Essa pessoa, ela apenas ouviu falar sobre o conceito e ela repete o que os outros falaram para ela. Então ela assistiu uma palestra muito bonita, de Haroldo Dutra, de Rossando Klins, de fulano, de Beltrano, não sei o quê. Ele explicou maravilhosamente bem o que é reencarnação. Agora diz para mim, explica você o que é reencarnação. Não sei. Então você não consegue desenvolver espiritismo em você, porque você não está fazendo filosofia. Se você não faz filosofia perguntando para você mesmo o que é aquilo, para você compreender, você não dá o salto. Se você não compreende, na hora que acontecer um problema com você, você vai cair e se perturbar. Quer um exemplo? Nós temos medo da morte, eu falei, não foi? O espírita sabe o que é a morte, não sabe? Sabe. Se ele sabe o que é a morte, ele compreende o que é a morte, no momento em que chegar o processo de morte dele, ele vai dizer assim, meu Deus, meu corpo chegou à exaustão do que era possível aqui, seja feita a tua vontade. Esse processo para ele vai ser um processo de calma, de tranquilidade, ele vai fechar os olhos aqui e abrir do outro lado. Aquele que não tem o conhecimento, quando começar a adoecer, que o médico disse assim, Keoni, tu está com câncer, e tu tem 6 meses de vida, o que é que Keoni vai fazer? Doutor? Aí você começa, processo de negação, por que comigo? Por que eu estou doente e não ele? Aí depois, como não tem jeito mesmo, é você, aí você diz assim, já que não tem jeito mesmo, eu vou fazer o processo de aceitação, mas eu nego, eu aceito, mas eu nego que eu estou doente. Aí o tempo vai passando, a doença vai aparecendo e você agora começa um processo de aceitação. Mas você não se conforma. Quando você vê que não tem jeito, entra no processo de perturbação e muita gente se suicida. Pratica o ato pior, ele tira a própria vida. Ele não vai resolver o problema dele e vai criar um outro maior. Aquele que tem compreensão, ele faz o inverso. Ele é assim, se eu estou doente, a doença está querendo me dizer alguma coisa. A doença,
Eu, espírita, sei que não está no corpo, ela está no perispírito, que é o corpo espiritual, onde fica gravado tudo. Se eu tratar o corpo, mas não tratar o perispírito, a doença volta. São os casos de recidiva das doenças. Então, eu vou investigar o que é que está causando isso. Se tiver condições e eu tiver merecimento, eu vou me curar. Se eu não tiver merecimento e precisar passar por aquilo, o meu corpo vai morrer. Mas eu não vou morrer. Eu continuo vivinho. Porque no dia que meu corpo descer debaixo de 7 palmos de terra, no outro dia eu, como espírito, posso estar aqui no Moacir para conversar na reunião mediúnica. Prova de que a morte não existe. Mas essa compreensão só é feita para quem estuda e compreendeu. Aí Kardec vai dizer assim: o Espiritismo não se baseia na fé cega. Eu digo, você acredita. Se baseia na fé raciocinada. Ser raciocinada é porque ela tem uma lógica, uma razão. Essa razão me permite discordar. Eu não acredito, vou acreditar, eu não acredito, vou fazendo filosofia. Aí chega um momento em que eu digo, agora eu estou convencido. Eu me convenci, ninguém me convenceu, eu me convenci. Ali eu desenvolvi fé. Agora, se eu desenvolvi fé, eu preciso trabalhar em cima do outro campo, que é a ciência. E para trabalhar sobre esse outro campo, que é a ciência, os Espíritos e Deus nos deram a oportunidade de ter médiuns. Médiuns são pessoas, todos nós, que temos a capacidade de nos comunicarmos com o outro plano. Alguns têm mediunidade ostensiva, ou seja, aquela mediunidade mais visível, mais aparente, é o que vê espírito, é o que consegue curar, é o que consegue fazer psicografia, é o que consegue ouvir os espíritos. Quando isso aconteceu, e não é coisa do espiritismo, isso sempre existiu, desde que a humanidade é a humanidade, quando se concatenou e se estudou a mediunidade, começou a se descobrir que os espíritos podiam transmitir os conhecimentos do mundo espiritual através do médium numa reunião mediúnica. E aí Kardec começa a fazer ciência. Ele vai buscar os porquês das coisas que até então eram inexplicáveis, como por exemplo, os santos da nossa religião co-irmã que apareciam, os santos que levitavam, os santos que curavam. Como se explica tudo isso? E aí ele vai perguntar para os espíritos, como é que santo fulano de tal conseguiu levitar? Nós temos o caso de Santo Antônio de Pádua, para citar um deles. Ele estava pregando na Itália e o pai dele estava em Portugal sendo acusado, julgado por um crime que ele não cometeu e ia ser sentenciado e supliciado. Santo Antônio de Pádua entra em transe na Itália, se desdobra e aparece em Portugal. E ao aparecer diante do juiz, ele presta um depoimento, diz o que aconteceu e aponta o culpado. E o pai dele é inocentado e liberto, e o verdadeiro criminoso é preso e levado a responder pelo seu ato. Vejam, como é que um caso desse acontece? Como é que um padre estava pregando na igreja, se desdobra e aparece em outro lugar? Isso chama-se bicorporeidade. Isso é uma característica de um dos atributos do nosso corpo espiritual. Então nós somos formados de um corpo físico, que é esse daqui, um corpo espiritual que é igual a esse nosso, mas é semimaterial, a gente não consegue ver, é fluídico, e o nosso espírito. Esse corpo espiritual que nós vamos ter quando perdemos o corpo físico, ele tem características, e uma delas é a capacidade de se expandir, se deslocar de um lugar para outro. Então, essa característica foi estudada por quem? Através da ciência espírita. O que gerou, então, na época de Kardec, quando ele classificou o espiritismo de ciência? Uma briga com a ciência física. Porque os cientistas começaram a dizer assim, olha, a ciência física, a química, a matemática, eu tenho como objeto as coisas do mundo físico, então eu posso pegar e comprovar, e posso repetir quando eu quiser. Mas a ciência espírita, eu não posso fazer isso, porque o objeto da ciência espírita é algo que não está no campo da ciência material, que é o estudo da alma, o estudo do espírito. Está no campo da ciência espiritual.
como eu não consigo fazer isso como eu quero, eu não vou estudar ciência espírita. Aí criou-se uma separação entre ciência e religião. Se vocês estão estudando religião, estudem, isso é do campo do misticismo, para mim não interessa. Até hoje, na academia, acontece isso. Você vai explicar um determinado fenômeno pelo viés espiritual, aí o professor, então o estudioso diz, olha, isso aí fica contigo. Isso é do campo da religiosidade. Aqui nós não estudamos religião. Então houve uma dissociação completamente injusta. Sabe por quê? Porque a verdade absoluta, ela é dada por Deus, não é? A ciência é do campo e do domínio de Deus, do mesmo jeito que a filosofia e do mesmo jeito que a religião. Ora, se a ciência está no campo de Deus, e nós vamos buscar o conhecimento da verdade através dessa busca aquele conhecimento que Deus nos dá, ciência e filosofia e religião, ciência e religião estão no campo do mesmo Pai, que é Deus. Se estão no campo do mesmo Pai, então não pode haver dissociação, porque o que a ciência estuda é aquilo, as verdades criadas por Deus. O que a filosofia estuda são as verdades criadas por Deus. O homem é que, por seu egoísmo, sua pretensão, criou separação. Isso vai mudando ao longo do tempo. Tanto é assim que hoje nós temos vários profissionais no campo da ciência que são espíritas. Nós temos médicos espíritas, psicólogos espíritas, psiquiatras espíritas. E vejam, esses profissionais têm uma abordagem completamente diferente das doenças da mente e da alma, daquele que é apenas voltado para o que a academia, o que a faculdade ensina. Quando uma pessoa chega com um problema psicológico, o médico ou o psicólogo que é espírita, ele vai dizer assim, vamos analisar sobre o campo da ciência. Quando ele analisa e não consegue encontrar a resposta, ele diz assim, isso aqui está além da ciência, está no campo espiritual. Eu aconselho você a procurar um centro espírita. Faça o tratamento conjunto, médico e espiritual. Aí a pessoa chega aqui e diz assim, eu estou vendo o espírito, me sinto mal, estou com tontura, estou com enjoo, estou com irritabilidade, estou com perturbação, estou com isso, estou com aquilo. Você começa a fazer o tratamento espiritual aqui na casa, junto com o tratamento médico. Aqui você começa a obter as respostas, porque você está com algo que você não sabe, e sem você perceber, você está fazendo filosofia, está perguntando, o que é que eu tenho? Por que caso eu sou tão irritado, vivo triste, vivo chorando, entrei em depressão, entrei em tristeza e não consigo vencer isso? Aí vem a resposta aqui no atendimento fraterno, a resposta na desobsessão. Olha, você pode estar com a influência do irmão que está agindo sobre o teu perispírito, sobre a tua mente. Aí você diz, é verdade, eu não consigo pensar, não consigo me concentrar, eu vou fazer uma oração, eu começo o Pai Nosso que está no céu, esqueci, não consigo continuar. E aí a resposta vem aqui, e você continua fazendo tratamento médico. Isso vai até o momento que você se equilibra. Quando você se equilibra, a ciência espírita atuou para te explicar o que você tinha, e a ciência do homem atuou para te equilibrar o corpo. Você teve ciência e filosofia atuando. Agora falta um terceiro campo, é o campo da religiosidade. Esse campo da religiosidade dentro da nossa doutrina é diferente das outras religiões. Muita gente vem aqui esperando que a gente tivesse aqui um padre, com um ritual, com a bata, vestidinho de branco, né? Com isso, com aquilo outro. Aí chega aqui, olha para frente e caramba, não tem nada, não tem santo, não tem ritual nenhum, não. Porque a nossa doutrina, como é filosofia, ciência, e tem o cunho moral, esse cunho moral é que se converte na religiosidade ou na religião, que é comum a todas as religiões. Então você olha para as nossas religiões com a irmã e diz, ela tem padre, tem bispo, tem ritual, tem isso, tem aquilo outro, e nós não temos. Por quê? Quando nós chegamos aqui, o nosso estudo, o nosso entendimento, a nossa busca é vencer as nossas imperfeições para que nós nos melhoremos. E cada vez que a gente vence essas imperfeições, nós melhoramos, damos um salto, progredimos. E quando acontece esse progresso, nós nos desvencilhamos daquelas influências negativas. Olha que coisa interessante
essa aliança, ciência, filosofia e religião. Quando Jesus esteve conosco na terra, ele trouxe ensinamentos e vários ensinamentos, mas não foi para as coisas do mundo. Jesus falava do Espírito, das coisas do Espírito. Meu reino não é deste mundo. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Nós somos espíritos. Ele se transfigurou no Tabor, com Pedro e Tiago lá embaixo. Ele aparece para Moisés e Elias e conversa com Moisés e Elias transfigurado. E ele estava falando para nós das coisas do Espírito. Agora vejam, nós olhamos para Jesus com as coisas do mundo, só o que ele fez. Aí ele curou A, curou B, curou o cego, curou o coxo, curou o tetraplégico, o paraplégico, curou isso, curou aquilo. Quando Jesus se aproxima do seu retorno à parte espiritual, ele prepara os 12 apóstolos para darem continuidade ao que ele havia iniciado. E ele sabia que aqueles apóstolos, se não tivessem a força dele, a doutrina que ele trouxe, iria morrer. Tanto é assim, que quando ele é crucificado, todos os apóstolos se reúnem no cenáculo em Jerusalém, e morrendo de medo de sair, de serem descobertos, de serem presos e mortos. Perguntam um para o outro, o que nós vamos fazer agora? O que vai ser agora de nós? Porque se descobrirem que nós somos seguidores do Nazareno, nós seremos presos e seremos mortos. Jesus havia anunciado que seria preso e que iria morrer na Santa Ceia, na Sexta-feira Santa. Então ele reúne os apóstolos e faz a última ceia. E ele anuncia que um dentre aqueles 12 apóstolos iria entregá-lo, iria traí-lo. Um deles sai, que é Judas. Depois Jesus faz a ceia, conversa com todos os apóstolos e se dirige para o Getsemane. Ali se consuma o que ele havia falado anteriormente. Judas vai até o Sinédrio, reúne com os guardas do Sinédrio e vem para reconhecer Jesus para que fosse preso. Só que Jesus é preso, passa por todo o processo do Calvário e é crucificado. Aí nós olhamos para Jesus e dizemos, qual é a mensagem de Jesus na cruz? Qual é o que Jesus quis dizer para mim na cruz? Muita gente que não entendeu o que Jesus quis trazer para a gente, diz, Jesus morreu para nos salvar, retirar os pecados de todo mundo. Ora, se Jesus morreu para retirar os pecados do mundo, e nós fizemos o quê para retirar os pecados? Nada. Ficamos aqui de braços abertos, sentadinhos, esperando. Ok, mestre, pode morrer e me livrar do pecado, porque depois que tu me livraste do pecado, eu vou para o paraíso. E não fiz nada. É isso? Aí vem a doutrina e diz, não, você não vai ter o seu pecado retirado por outro. Você vai ter que se esforçar para mudar, para que você encontre a luz e a iluminação. Mas é você. O que Jesus veio mostrar não foi isso. Os apóstolos também não entenderam. Tanto é que Jesus morre na sexta-feira, e o que acontece no domingo? Ele volta. Volta com que corpo? Porque o corpo dele estava enterrado. Perceberam que Jesus está trazendo a mensagem espiritual? Jesus ressuscita, que é o que as nossas religiões co-irmãs dizem. Mas ressuscitar não é possível, porque ressuscitar é voltar no mesmo corpo. Alguém consegue morrer e voltar no mesmo corpo? Ninguém. Então é reencarnação. No caso de Jesus não foi reencarnação, foi materialização. Jesus volta no terceiro dia, no domingo, aparece para uma mulher, Maria de Magdala, com seu corpo espiritual, ou seja, o seu perispírito, pério, que está em volta do espírito, que tem a mesma forma do corpo nosso, mas materializado. Ele se torna visível. Um espírito não pode se tornar visível para nós? Pode ou não pode? Pode. Jesus volta e diz para Maria de Magdala, vai até o cenáculo e avisa para os apóstolos que eu retornei. Ele estava dizendo para todo mundo assim, tudo que eu falei para vocês durante 3 anos, agora eu vou dar testemunho da verdade. Porque enquanto ele estava aqui, todos estavam buscando conhecimento, que era uma partezinha da verdade, mas não tinha como comprovar. Jesus volta e diz, agora eu vou comprovar aquilo que eu falei para vocês, que a morte não existe. Quando ele retorna, ele mostra que a morte não existe e vai aparecer para os apóstolos.
Quando ele aparece para os apóstolos, estavam 11, aliás, estavam 10, porque Judas tinha morrido, estavam 10, menos Tomé. Ele aparece para 10. Quando Tomé chega, os apóstolos dizem assim, o mestre voltou. Aí Tomé diz assim, você está de brincadeira? Ele não morreu na cruz? Não está enterrado? Voltou como? Não acredito. Ele sai e vai cumprir suas tarefas. Jesus aparece de novo uma segunda vez, Tomé não estava. E os apóstolos voltam a dizer para ele, o mestre voltou e mandou a gente ir para a Galileia, porque quer se reunir conosco lá na Galileia, sair de Jerusalém, embaixo, 400 quilômetros para cima, para se encontrar na Galileia. Aí Tomé disse, isso é brincadeira. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Jesus voltou, como Jesus voltou se ele morreu? Ele foi pregado, gente, foi estar na cruz, a tumba dele está lá. Aí Jesus aparece uma terceira vez. Nessa vez, quem estava presente? Tomé. Aí Tomé olha para Jesus materializado e não acredita. Jesus então diz assim, Tomé, vem cá. Eu estou vivo. Aí Tomé diz, se és tu, deixa eu tocar nas tuas chagas. Então vem cá, Tomé. E Tomé toca nas chagas do braço e onde Longinos espetou nas costelas de Jesus. Quando ele toca, ele diz, agora eu acredito, mestre. Aí Jesus profere assim, bendito seja aqueles que acreditam sem ver. Tomé, tu precisaste ver para acreditar. Então nós somos Tomé ou nós somos Jesus? Muitas vezes nós somos Tomé, né? Só acreditamos vendo. Outras vezes a gente faz o que Jesus disse, acredite sem ver. Então a nossa doutrina, para não se tornar mística, é que ela desenvolveu ferramentas para você acreditar. Quando você diz, eu não acredito no Espírito, que Espírito fala, aí você tem uma reunião mediúnica, bota um cabra sentado aqui, e a pessoa começa a falar totalmente diferente dele, com jeito diferente, com trejeito diferente, com gesto diferente, com feição diferente, com voz diferente. Você diz, caramba, esse dali não é o Keuni Ranieri. Quando você vê isso, você comprova, aí você faz pergunta para o Espírito, que a pessoa não sabe. Qual é o seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. O que aconteceu com você? Ah, eu morri em tal lugar, eu morri há 100 anos atrás. Sim, o que é que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui porque eu quero me vingar de fulano. E ele conta uma história totalmente diferente do que o médium, que está sentado aqui encarnado, sabe. Isso é comprovação científica de que a morte não existe. Vejam que coisa interessante. Muitas vezes a gente está nesse dilema de acreditar ou não acreditar, de buscar o conhecimento da verdade ou não buscar, de trazer para nós uma mudança de vida ou não trazer, e fica na dúvida sobre o que está acontecendo com ela é real ou não é. E muitas vezes pede coisas que, quando a gente pede, dependendo de como a gente pede, acontece. Teve um caso de um amigo, não muito atrás, que ele fez um pacto com a mãe. A mãe estava com 88 anos e ele disse assim, mãe, se eu morrer primeiro, eu volto para provar que a morte não existe para a senhora. Mas, se a senhora morrer primeiro, a senhora volta para me provar que a morte não existe? Olha, cuidado com o que você pede. A mãe disse, não vou fazer um negócio desse, porque isso precisa de permissão. Para que o Espírito apareça, se manifeste, existem leis no mundo espiritual que o Espírito precisa obedecer. Tem que ter finalidade, tem que ter um fim, tem que ter objetivo, não pode acontecer de qualquer jeito. Mas aquilo ficou guardado na mãe. A mãe era espírita, médium da casa espírita, ele, trabalhador espírita, queria uma comprovação. Veja, espírita quer uma comprovação. A mãe adoeceu e desencarnou. Muito bem. E ele, crente que a mãe ia cumprir o prometido, né? Mãe, fazendo as orações dele, a senhora partiu, não partiu? Mostra que a morte não existe. Volta para conversar comigo. E nas orações dele, bom, tudo bem. Um belo dia, ele veio para trabalhar na casa espírita, terminou o trabalho, assistiu a palestra, alegre da vida, abraçou todo mundo e foi para casa. Quando chega em casa, ele entra no quarto, e no quarto, abre o guarda-roupa, tem um espelho, todo quarto tem aquele espelho grande, não tem?
Muitos guarda-roupa tem um espelho grande, hoje tem guarda-roupa que tem um espelho na frente da porta. Aí ele abre o guarda-roupa. Quando ele olha para o espelho, quem ele vê atrás? A mãe. Agora pergunta, o que é que ele fez? O que é que ele fez? Desmaiou. Eu, que era amigo, tá pensando, ele vai conversar com a mãe e perguntar assim, mãe, como é que está a senhora? Como é que é o mundo espiritual? Aí ele olha, quando ele olha para ali, que bota a butuca de olho, que vê a mãe materializada atrás, bluf, em cima da cama. Mas era espírita, não era? Era. A mãe cumpriu, aí tá bom. Passou o tempo, vejam como são as coisas. A gente pede, mas tem que ter cuidado. Ao invés dele compreender aquilo que passar, ele entrou em estado de perturbação. Ele precisou de atendimento médico, psicológico e psiquiátrico durante 1 ano. Deixou o trabalho na casa espírita e foi se tratar. Depois de 1 ano, a gente volta para ele, sentado, conversando, numa roda de conversa, assim. Aí pergunta assim, mas o que aconteceu? Por que você não conversou com a tua mãe? Ué, você não é espírita, você não pediu para ela. Por que você não conversou com ela, cara? Com oportunidade de perguntar, mãe, como é aí? Onde é que a senhora está? A senhora preparou meu lugar? Tem minha caminha quentinha, tem bonitinho, tem comidinha aí? Você... Aí falou, cara, não brinca com isso não, porque isso é sério. Eu falei, não estou brincando, eu quero saber o que passou em você, porque você pediu, não pediu? A gente alertou, mas você pediu, não pediu? Aí ele falou, rapaz, quando eu vi a minha mãe, a minha cabeça deu um rodopio, porque tudo que eu achava que acreditava, não era verdade. Ou seja, ele não tinha absorvido o conhecimento. Conhecimento não se tornou fé, se tornou apenas uma crença fugidia. Você acredita no Espírito? Eu acredito. Estou lá, eu acredito. Mas não acreditava de verdade, ele não compreendia aquilo. Ele falou para a mãe, pensando que aquilo não ia acontecer nunca. Mas aconteceu. E aí, comprova-se a ciência, filosofia e a crença moral, religião. Ele voltou e disse, e agora? Bom, agora eu vou começar a estudar o Espiritismo do zero. Porque eu não entendi nada. Vou fazer o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Depois eu vou fazer o estudo aprofundado. Depois eu vou fazer o estudo da mediunidade. Porque eu não entendi nada. Perceberam como faz diferença você compreender e não compreender? Aí você diz, eu sou espírita. Sim, o que é o espiritismo para você? Não sei. Qual é a sua religião? Já vi muita gente assim, por ser perguntada na frente do público, qual é a sua religião? A pessoa baixar a cabeça. O que é que eu vou dizer? Vou dizer que eu sou espírita? Aí vou dizer o quê? Que eu sou macumbeiro, que eu sou isso, aquilo, outro, porque não compreende, aí você não sabe explicar. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. E o que é o espiritismo para você? Ah, não sei. Não sei. Então essa doutrina não serve para você. Você tem que saber explicar. A doutrina, o espiritismo para mim é ciência, filosofia e religião. É uma ciência que muda a minha concepção de vida, porque tem consequências morais. É uma ciência que comprova que eu não morro, eu sou espírito imortal. Querem ver outra crença que é tirada com a ciência espírita? Alguém aqui tem medo de alma penada? Ninguém tem medo? Uma casa mal assombrada? Você vai ver assim, tem ali uma casa mal assombrada cheia de espírito que bate, que toca. Você vai entrar lá. Alguém tem coragem de entrar? Tem, alguns têm. Outros dizem assim, eu não entro nem morto. Aí Kardec vai pegar o conceito de alma penada, que já existia desde a época antiga, casa mal assombrada. Aí Kardec vai perguntar para os espíritos assim, que é a alma? Questão 134 do Livro dos Espíritos. Aí os espíritos vão responder, é o espírito encarnado. Ou seja, quem é o espírito encarnado? Nós. Quem é alma penada? Nós. Então, quando eu estou me olhando para o espelho, eu estou olhando para uma alma penada. E sou eu. Perceberam? A crendice faz com que eu crie ilusões que me dão medo. Aí Kardec vai dizer, muito menos medo fazem os espíritos do que os encarnados. Então, você tem que ter mais medo dos encarnados do que o dos espíritos. Porque o espírito não pode fazer nada sem permissão. E o encarnado faz tudo tritaindo, na cilada, no oculto. O espírito não faz isso, a não ser que você se conjugue com ele pela afinidade e aí haja uma obsessão. Ele vai agir em você, não é na cilada, ele vai agir em você no ponto fraco que você tem, que é através do pensamento. Ele vai dizer, se você gosta de beber, gosto, então bebe, bebe.
bebe. Mas foi ele que mandou tu beber ou que você já bebia e ele está te incentivando? Olha a diferença. Então, quando a gente conhece a doutrina espírita, tudo muda. Porque quando eu conheço a doutrina, o que eu fazia antes, eu já não posso fazer mais. A minha consciência não deixa. A ciência que comprova a filosofia e que me leva a Deus através da religião, não deixa mais que eu cometa certos atos que a gente vê, por exemplo, na mídia hoje. Eu mato, eu roubo, eu furto, eu faço isso, faço aquilo outro. Aí você olha e diz, que lado eu estou? Do lado deles ou do lado de cá? Porque se eu criticar, eu estou praticando a maledicência. E eu pergunto, no lugar dele você faria melhor? Então cuidado quando vai criticar. Porque se você vai criticar, você tem que dizer assim, eu posso fazer melhor do que isso? Isso é tão importante, gente, que os espíritos nos dão ensinamento. Eu participava de uma reunião mediúnica, e aí, todo mundo estava acolhendo os espíritos ali, sofredores. Chega um espírito que havia sido estuprador aqui na terra, foi condenado e foi morto. Aí todo mundo, seja bem-vindo, meu irmão, Jesus lhe abençoe e lhe proteja, você está na casa de Deus. Aí deixou todo mundo falar. Aí o espírito, bem sério, sem agressividade, falou assim, vocês são um bando de hipócritas. Opa, como assim? O que você está querendo dizer, meu irmão? Sabe por quê? Deixa eu explicar? Deixo. Vocês falam para mim que fui estuprador na terra, ô meu irmão, seja bem-vindo à casa de Deus, você aqui é acolhido, você aqui vai ser recebido com amor e tudo mais, mas vocês encarnados não vão em nenhuma penitenciária acolher os estupradores que estão presos. Aí vocês fazem quando eu morro. Viu que vocês são hipócritas? Vocês criticam, muitos de vocês aqui, quando está preso, quando é guilhotinado, foi na época de Kardec que existia a pena de morte na França, quando é guilhotinado, condenado à prisão, à morte, todo mundo fica aplaudindo, menos um bandido, menos um bandido, menos um. Aí quando a gente morre e é espírito, eu sei, meu irmão, vem cá, o Papai do Céu está aqui, mandou você aqui, e você acolhemos com amor, com carinho. Ué, e por que você não fazem isso quando estão encarnados aí com quem está sofrendo? Todo mundo ficou sem resposta, né? Porque é difícil a gente se colocar numa situação dessa. É difícil a gente praticar um ato desse e levar uma mensagem para muitos irmãos que muitas vezes não compreendem nem aceitam. Mas é a pura verdade. Porque quando ele morre e perde o corpo físico, a gente tenta doutriná-lo, e ninguém doutrina ninguém, dentro de uma reunião mediúnica, ensinando para ele coisas que ele devia fazer, ou devia ser, ou devia receber, e ele não recebeu quando estava aqui. E podia ter recebido e se modificado. Olha como a nossa cabeça muda, olha como a perspectiva muda, olha como a situação muda quando eu conheço essa doutrina maravilhosa, chama de doutrina espírita. Eu olho para o meu irmão, não é como alguém diferente de mim, mas como irmão, porque nós temos um único pai. Quem é o nosso pai? Deus. Se Deus é pai, todos nós somos. Mas aí eu olho assim, você é da minha família? Não. Então você é para lá e eu para cá. Você olha na rua, tem um mendigo, um doente, aí você olha para ele, não dá nem cartaz. Mas ele é um irmão, não é? Está passando por uma situação difícil e precisa de acolhimento. Essas coisas fazem da gente diferente, trazem ensinamentos diferentes. Quer outro ensinamento? O tempo está acabando e eu vou falar rapidinho. Olha outro ensinamento maravilhoso. Nós temos aqui a campanha do quilo, entrega da sopa, não temos? Temos, entrega da sopa. Estava participando em Boa Viagem da entrega da sopa. Reunião, pouco tempo atrás, entregar alimentação para aquelas pessoas que estão em situação de necessidade. Numa das esquinas em Boa Viagem, eu fui entregar o pratinho para o cidadão que estava lá sentado, jogado num papelão, um maltrapilho. Aí o cidadão recebeu e disse assim: meu irmão, eu posso conversar com você? Bom, meu coração já disparou, porque eu estava numa equipe, se eu ficasse ali, o pessoal ia embora e eu ia ficar sozinho. Boa Viagem não é brincadeira. Aí ele disse assim: meu irmão, olha só, esse pratinho de sopa que você está me dando é o alimento do corpo. Você vai me dar agora, eu vou comer, mas amanhã de manhã eu estou com fome de novo. Eu preciso conversar com você. Você tem 2 minutinhos para mim? Aí eu tenho. Aí eu sentei do lado dele. Aí ele falou assim: olha, você deve olhar para mim e deve estar com medo, eu não vou te assaltar. Eu sou formado em engenharia pela Universidade Federal, fiz mestrado pela Universidade Federal. Estudei nos Estados Unidos, montei uma empresa,
quando vim dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Me casei, tive 2 filhos. Mas, em virtude das minhas escolhas erradas, eu perdi tudo. E ao perder tudo, a minha mulher e os meus filhos não compreenderam e me abandonaram. E como eu não tinha onde morar, não tinha mais dinheiro, eu fui morar na rua. As pessoas passam por mim e nem olham para mim. Sou excluído. Mas eu não queria o alimento físico. Eu só queria que as pessoas olhassem para mim e soubessem que eu sou gente. Não tivessem pena de mim. Porque as pessoas caem e precisam de oportunidades novas. Eu sei que vocês passam toda semana aqui entregando a sopa, mas poucas pessoas param para sentar, ouvir e acolher. O maior ensinamento que eu tive na vida. O maior ensinamento. Aí eu sei, caramba, não tem como argumentar? Não tem. Aí eu disse, o que você vai fazer aqui para frente? Eu queria mudar. Eu queria ser gente de novo. Eu queria dignidade. Pois não. E qual a sua ideia? O que é que você me sugere? Por que você não vai ao Centro Espírita? Aí ele disse, eu vou. Vou ver se o que você está falando é verdade. Eu vou. E foi. Tomou banho, foi dado uma roupa para ele, e ele foi frequentar o Centro Espírita lá em Boa Viagem. E hoje, graças a Deus, está bem melhor do que aquele cidadão que a gente encontrou na rua. Porque ele começou a ouvir e começou a compreender e dizer assim, agora eu entendo o que eu passei. Não foi coisa dessa vida, foi coisa da outra. Eu estava resgatando o corredor da vida. E não compreendia, e me resignei e reclamava contra Deus. Hoje eu não reclamo, eu agradeço. Muita paz, muito obrigado, gente. Que Jesus esteja conosco.